Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou-vos falar como dobrar este tipo de MDF. Vamos ao vídeo? Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Rui Carvalho. Como vocês já têm vindo a ver, eu tenho criado alguns conteúdos relacionados com a remodelação desta caravana. Não é a minha especialidade, não é aquilo que eu saiba fazer, mas como tenho vindo a mencionar, tenho feito isto porque é a minha caravana e também como uma forma de melhorá-la, porque era esse o objetivo que eu tinha, e os vídeos para ajudar aqueles que pretendam fazer este tipo de trabalhos ou outros que ainda possam vir a surgir aqui no canal relacionado com caravanas. No vídeo de hoje eu quero-vos falar sobre como dobrar MDF, este tipo de MDF decorativo e as ideias que eu tive para dobrar este MDF. Para começar a explicar, eu tenho aqui atrás um painel de MDF que terá mais ou menos a espessura deste, e o que acontece é, eu estou a ver pelo outro telemóvel para ver como é que fica, e aqui acontece que quando eu dobro eu consigo dobrar bem este tipo de MDF cru, penso eu que seja assim o nome que se dá, porque não tem o revestimento que este tem, conhecido, se forem pesquisar, conhecido como HPL. Portanto, este MDF dobra bem. Não é sobre este que vamos falar. Depois eu peguei aqui num painel, numa amostra, esta é um bocadinho grande. Portanto, o MDF que vai ser usado na caravana. E quando eu pego na mesma distância, para vos tentar aqui mostrar, quando eu pego na mesma distância e tento dobrar, não vai mais do que isto. Não consigo dobrar mais do que isto. Portanto, é mais difícil para conseguir trabalhar, para conseguir dobrar este MDF. Eu vou deixar aí uma fotografia de quais os pontos principais na frente onde eu preciso de dobrar. Portanto, não será muito difícil. Será nos dois pontos inferiores, nestas duas curvas, e depois fazer a curvatura superior para o teto. Estes serão os pontos principais que precisam de ser dobrados na frente. Mas depois também tem a traseira, mas isso eu não preciso de explicar. Depois vocês já saberão como é que eu vou fazer este trabalho. Então, para dobrar este MDF, eu tive algumas ideias e experimentei com bocadinhos de madeira, com bocadinhos do MDF, eu experimentei, fui trabalhando e um deles foi por vapor de água, que não resultou. Por muito que eu quisesse, não me posso esquecer que tenho cerca de 2,30 metros de largo, portanto eu teria que fazer de uma ponta à outra. Uma ideia que me surgiu, não experimentei, não é? Mas uma ideia que me surgiu foi que tinha que pôr ali 3 a 4 panelas de água a ferver para dar aquele vapor e poder conseguir fazer este trabalho. Não resulta. O segundo ponto, eu não tenho aqui comigo, foi com superador de calor. Portanto, aqueles aparelhozinhos que mandam ar quente, mais alto até, por exemplo, os secadores de cabelo, também experimentei, mas eu não quero queimar o MDF e poderia acontecer isso. Eu não experimentei com esse, porque vi que, mesmo que acontece com o vapor de água quente, iria acontecer com o superador de calor. Não iria amolecer o MDF para que ele pudesse trabalhar o MDF de forma fácil. Não esquecendo, eu tenho este HPL na frente e tenho
possivelmente também será um HPL, portanto um revestimento, para que a umidade não vá diretamente ao MDF. Portanto, esta foi uma das duas situações que, ao pensar em fazer por vapor ou por soprador de calor, não iria resultar. Terceira opção e última. Depois de pesquisar pela internet, vemos várias formas de dobrar MDF, mas eu não encontrei nenhuma por causa desta espessura. Então, uma das formas que nós vemos a dobrar o MDF, quando são placas, é cortar. Mas cortar esta espessura não é fácil. Então, o que é que eu pensei? A outra solução que tive foi fazer com a fresadora. E este tipo de bico, eu vou ver se consigo focar. Mas pronto, eu penso que se consiga ver porque não estou a conseguir focar isto. Aí coloquei na fresadora, peguei alguns bocadinhos de MDF que tinha e fui experimentando, fui fazendo de forma a que não partisse o MDF, portanto, ao colocar ali nas dobras que eu vos mostrei antes, mas que pudesse resultar em um trabalho com menos esforço. Então o resultado, no bocadinho de MDF que eu fiz, não está bem as ranhuras, eu só vos vou mostrar o que é que eu andei a experimentar, não foi este trabalho que eu fiz, mas, portanto, eu fiz umas ranhuras assim, como vocês estão aqui a ver. O que é que eu fui fazendo? Fui colocando a fresadora, fui deixando fazer os rasgos e cada rasgo destes tem uma profundidade diferente. E então eu tentei arranjar o mais próximo da face, por exemplo este aqui. Este aqui é o que está mais próximo da face. Portanto, tem uma espessura muito fininha até à face. E assim fui testando e fui fazendo. Este foi o melhor rasgo que eu fiz, que vi que seria o que iria resultar. Aqui não está todos os rasgos que eu fiz, não é? Portanto, estou com as alturas que fui fazendo. Este foi só um bocado que eu deixei ficar para vos mostrar. Então, como é que eu vou fazer isto para o painel da caravana? Eu vou fazer com 1 cm, a medida ideal para fazer estas ranhuras, ver o espaço que preciso antes e depois de dobrar, portanto trabalhar num espaço ali que seja o ideal para fazer este trabalho e aí fazê-los rasgos mais direitinhos do que estes que estão tortos, portanto fazê-los de 1 em 1 cm. Como é que será feito? Eu primeiro irei cortar os painéis na largura para a caravana. Por exemplo, as ripas nos tetos têm 2,13,4 m ou 213,4 mm e para o painel eu tirei esses quatro no finais, fiz só com 2,13 m. Para quê? Para me dar a folga de eu poder trabalhar, não ficar tão largo como as ripas, e eu tenho ali um espaço sempre de 2 cm, as ripas das paredes, para poder trabalhar o MDF. Portanto, para fazer as ranhuras no MDF, é colocar uma régua, depois já tudo cortadinho, saber quais são a medida dos painéis que pretende, é pegar numa tábua ou numa régua, algo que dê para fazer os 2 metros ou os 2,5 metros, aquilo que precisar para o painel, e colocar a fresadora a trabalhar de 1 em 1 cm. Neste caso, eu usei este bico. Este trabalho, num painel, eu já o fiz e eu vou-vos mostrar agora o vídeo do que eu fiz num painel já. Esse é o painel do teto, que eu fiz de 1 em 1 cm. No caso do painel da parede, eu fiz com 1,5 cm, não correu bem,
portanto o ideal será sempre fazer de 1 em 1 centímetro para ser mais fácil depois o dobrar, não ter tanto esforço para fazer as dobras. Espero que tenham gostado da explicação que eu fiz. Se ficou alguma dúvida, podem colocar nos comentários. Se ficou alguma coisa em falta em explicar, podem colocar nos comentários. Eu irei, dentro dos possíveis, ajudar-vos. Se estão a gostar dos conteúdos que eu estou a fazer deste vídeo, se vos é útil, deixem ficar um gosto também. Despeço-me com um forte abraço, fiquem bem e até ao próximo vídeo.